E aí, isso elas têm de parecido, que a doma índia e a doma racional são diferentes, mas o que elas têm em comum é a doma sem violência, né? Dessa coisa a gente Aham. conquistar a confiança do cavalo. Ambas têm isso, mas de formas diferentes. Porque a doma racional, ela não tem tanto contato físico com o cavalo. A doma índia, assim. E eu gosto muito das duas, mas a doma índia me chama mais, assim, por esse contato corpo a corpo, assim, que a gente chama, né, na doma índia como se fosse uma dança com o cavalo. E é Uhum. mesmo, assim, porque a gente tem toda uma posição de segurança pra você não se machucar, né? Afinal de contas, você tá mexendo com um cavalo que pode se defender, né? Querer se defender, porque ele não tem contato com o ser humano. É um cavalo ainda chucro, né? Que a gente chama, que o cavalo não foi domado. Então tem toda uma posição de segurança pra você não levar mordida nem coice, mas a gente gruda o corpo no corpo do cavalo. E aí a maioria das pessoas que faz doma índia assim, a gente faz descalço, porque daí a gente põe o pé no cavalo, o cavalo tem contato com todo o seu corpo. Então a gente passa a mão no cavalo todo, passa o pé no cavalo, então por isso que a gente prefere fazer descalço. Eu, particularmente, também, quando fiz no curso e tudo mais, e com o meu cavalo, prefiro fazer descalça, porque o cavalo, ele vai ter contato primeiro com o seu corpo e não com os objetos. Então, depois a gente vai apresentar os objetos para ele, entendeu? A sela e tudo Uhum. mais, ou qualquer coisa que você queira apresentar. Mas primeiro, ele vai confiar em mim. Tipo assim, em mim especificamente, no meu corpo, e depois confiando em mim, ele sabe que o que eu trouxer pra ele de novo não vai machucar ele porque ele confia na pessoa que tá fazendo isso, sabe? Então, primeiro a gente faz tudo com o mínimo de interferência possível, assim, sabe? Tipo, é, manga curta, pé descalço, pro cavalo realmente sentir o seu calor, né? E o seu corpo, e pra ele perder o medo de você. Então, a gente cria na Doma Índia esse contato, assim, muito, muito físico, corpo a corpo mesmo, sabe? E a Doma Racional, ela também conquista essa parte da confiança, mas não tem tanto esse contato, sabe? É uma coisa mais um pouco mais distante, não é uma proximidade assim corpo a corpo tão grande com o cavalo. Eles utilizam geralmente mais bandeiras, algumas coisas assim para a gente chama de desensibilizar o cavalo, porque o Uhum. cavalo tem áreas do corpo que são muito sensíveis, eles têm muitas cócegas, a gente fala, que são geralmente as partes onde os predadores atacam. Que são partes mais Uhum. sensíveis, tipo o pescoço, a virilha, tem lugares assim muito sensíveis. E quando a gente encosta, os cavalos, eles se sentem vulneráveis. Então a gente sempre vai desensibilizar essas partes, sabe? Com o nosso corpo ou com bandeiras e cordas, enfim, como geralmente na doma racional, pro cavalo ver, tipo assim, olha, ele tá encostando nessa minha parte aqui que eu morria de medo e não aconteceu nada. Então eu posso confiar nele, sabe? Você vai criando, lógico que não é, né, uma coisa de uma vez só, você vai construindo isso. Mas o cavalo começa a perceber que você encostou em partes dele que seriam mortais, assim, sabe? Porque pra eles a gente é um predador, pros cavalos. A gente tem. As nossas mãos são assim, são em forma de garra, que são Uhum. coisas que eles não têm, porque eles têm cascos, né? Uhum. Então as nossas mãos são em forma de garra, de predador. É, as nossas orelhas, tudo mais, tipo, né? Nossa forma, assim, pra eles é uma coisa que lembra um predador. Então, quando ele vê, tipo, esse predador aqui, que eu morria de medo, tá me encostando nas minhas partes mais vulneráveis e não tá me machucando, não tá doendo. Eu não morri, não aconteceu nada. E ele começa a se entregar, sabe? E aí uma coisa, isso que eu acho tão bonito na Doma Índia também, é essa coisa, e na Doma Racional também, que é essa entrega mútua. Não é só o cavalo que se entrega, a gente também se entrega, sabe? É tipo, é... Inclusive, digamos que o criador da Doma Índia, porque ela é ancestral, né? Ela vem lá dos índios. Mas quem passou para o mundo a Doma Índia foi o Oscar Scarpati, que é lá da Argentina. E ele é tipo o precursor, assim, da Doma Índia no mundo. Porque ele aprendeu com um índio, realmente, um índio que passou os conhecimentos para ele e falou como era feito. E ele, desde criança, também se sentia. Ele fala que ele se sentia mais cavalo do que gente também. E eu me identifico muito com isso. Inclusive, o livro dele que eu li chama Mi Alma de Caballo, que é em espanhol, né? Mas Minha Alma de Cavalo. Porque ele fala que ele tem uma alma que é de cavalo e
eu tenho uma frase dele, que era o que eu queria citar, que ele fala: mostra a sua alma pro cavalo, que ele vai te mostrar a dele. Então, com o cavalo, não adianta você mexer com ele se você não for transparente, porque os cavalos, não sei se você já ouviu falar isso, mas tem gente que fala que os cavalos conseguem farejar os nossos sentimentos a 1,5 metro de distância. Eles conseguem. Eles sabem, eles conseguem sentir o que você está sentindo. Então, se você estiver num dia ruim, se você está com raiva, se você está com ódio, esses sentimentos, não mexa com o cavalo. Porque ele vai sentir tudo isso e ele vai... o cavalo também tem essa frase: o cavalo é um espelho da nossa alma. E isso é muito verdadeiro, assim. Mexendo com cavalos dá pra você perceber. Que se você tá num dia que você tá com raiva e tudo mais, e você vai mexer com eles, eles espelham tudo isso pra você. E eles vão reagir de uma forma de acordo com o que você tá sentindo. E aí o cavalo, vocês não entendem, às vezes que o cavalo tá explosivo, tá... sabe, assim, desconfiado e tudo mais. E é por causa do que você tá passando pra ele. Então, a recomendação, assim, é sempre você ir mexer com os cavalos. Primeiro você tá tranquilo, sabe? Não tá criando expectativa do resultado, não estar afobado, não ficar com raiva. Porque tudo que... A partir do momento que a gente entra no redondel com o cavalo, tudo que ele faça é compreensível. Nada é culpa do cavalo. A gente sempre fala isso, ele não tem culpa. Ele tem um instinto que diz pra ele que você é perigoso e que ele precisa fugir de você ou se defender. Então, tudo que ele faz ali, ele tá se expressando, é compreensível, entendeu? Ele não é por mal, o cavalo não tá sendo maldoso com você. Então, a gente sempre tem que entrar nesse espaço de compreender, assim, o cavalo. Então, essa coisa de você se entregar pro cavalo se entregar pra você. Você também tem que estar de corpo e alma ali, assim, sabe? Mostrar pra ele... Porque você não consegue esconder do cavalo o que você tá sentindo. Então, não adianta você, tipo assim... Para as pessoas, talvez você consiga dizer: não, eu tô bem, e você não tá, e a pessoa às vezes não vai saber. Mas o cavalo, não. Ele vai sentir aquilo. Então, não adianta você mentir para você mesmo e achar que o cavalo não tá percebendo, entendeu? Então, por isso você ir transparente mesmo, mexer com o cavalo e mostrar a sua alma para ele, que daí ele te entrega a dele. Isso é muito real, assim. Cara, isso é muito pra vida, né?